Olá, meus amores, eu sou a professora Renata, sou professora de Jogos e Brincadeiras Matemáticas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Mancala. A aula passada, nós falamos um pouquinho da história, de onde vem, como surgiu, toda essa parte. E a gente falou também sobre o manto, né, que é o tecido. Hoje nós vamos falar sobre o tabuleiro e algumas outras regras de como que começa esse jogo. A gente vai trabalhar com Mancala Auelé. Como eu disse, né, na aula passada, existem várias Mancalas, né? A família da Mancala é muito grande e a Auelé é uma das que existem e nós vamos trabalhar com ela. Bom, o tabuleiro da Mancala, eu vou colocar nesse lado. Ele é feito, né, muitas vezes com um tabuleiro de madeira e ele possui duas fileiras, uma inferior e outra superior. A fileira superior, ela é chamada a fileira do jogador norte, porque norte está em cima. Lembra? Norte, em libras. E a fileira inferior, né? Duas fileiras. A fileira inferior é chamada de fileira do jogador sul, porque está embaixo. Então, norte, sul, né? Em libras. Vamos fazer essas relações. Então, existem dois jogadores. O jogador norte e o jogador sul. Cada fileira dessa possui 6 buracos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou compartimentos. A Pro vai usar agora compartimento, tá bom? Que é onde vai estar os grãozinhos. E a gente vai numerar de 1 a 12. Então, a gente vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Começa da fileira do jogador sul. Então, a gente vai numerar de 1 a 6 do jogador sul. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobe. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles falam que é sentido anti-horário. Se você pensar, o que é sentido anti-horário? O relógio gira assim. A gente vai escrever desta forma. Por isso que é sentido anti-horário. Então, são 6 compartimentos para o jogador sul, 6 compartimentos para o jogador norte. E ao lado desses 6 compartimentos, em cada lado, vão ter duas extremidades que a gente vai chamar de depósito ou armazém. E essas extremidades é onde que a gente vai, quando a gente fizer a nossa colheita, a gente vai usar essas extremidades, combinado? Então, o jogador norte tem uma e o jogador sul tem outra. E ele sempre fica à direita. Minha direita é essa, tá? A direita, a Pro, é destra. Então, a direita é onde a Pro escreve, tá bom? É a mão que a Pro escreve. Quem é canhoto, que escreve com a mão esquerda, é a mão contrária da mão que escreve. E as peças? Bom, as peças, cada jogador possui 48 sementes. Como assim, Pro? O que é 48 sementes? Você vai pensar, por exemplo, 48 grãozinhos de feijão, 48 pedrinhas, 48 miçangas, 48 bolinhas. É isso. Então, cada jogador possui 48 peças. E como que elas são distribuídas para começar o jogo? Cada compartimento, né, vão ficar com 4 sementinhas, tá? Lembrando, o armazém começa com nenhuma, tá? Então, e qual é o objetivo desse jogo? O objetivo do jogo de Mancala Auelé é você colher naquele depósito que fica ao lado direito o maior número de sementes, né? Ou mais de 25 sementes. Então, você vai contar 1, 2, 3, 25. Ah, então eu ganhei, tá? Se você colheu. E como que faz para colher? Calma, eu já vou explicar. Então, antes de começar, como que a gente vai falar cada jogada? Cada jogada a gente vai chamar de semeadura, que é quando você vai semear os compartimentos, ou seja, você vai pegar a semente de um compartimento e distribuir no outro, semear os outros compartimentos, tá bom?
sempre da esquerda para a direita, sempre nesse sentido anti-horário, tá? Lembra que a gente colocou 1, 2, 3? A gente vai sempre nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O jogador norte faz a mesma coisa. Ele vai aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí ele passa para 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Um exemplo que eu vou colocar aqui desse lado por exemplo, o jogador sul começou, tá? E quem começa? Como que começa esse jogo? A gente tira um par ou ímpar, a gente coloca, vamos falar que isso é uma semente. Então, eu coloco na mão, qual você quer? Eu quero essa. Ah, não tem semente, então quem começa sou eu. Se você escolheu a que tem a semente, quem começa é você, tá? Vamos supor, então, que o jogador sul começou. E aí, o jogador sul, ele vai pegar as sementes do compartimento 2, ou seja, do segundo compartimento de cá para cá, da esquerda para a direita. Ele pegou e vai semear os demais compartimentos. Então, ele vai colocar uma semente em cada compartimento. Ele vai semear até o compartimento 6. Por quê? 3, 4, 5, 6. Tem 4 sementes, então ele vai semear 4 compartimentos. E aí, começa o jogo. Então, você vai semear um tanto, o jogador norte, então, joga. E ele vai semear outro tanto. Então, ele pegou as sementes do compartimento 12, que é essa daqui, ó, a última dele. E ele vai começar a semear, então, do compartimento 1 do jogador sul. Então, ele vai pegar as sementinhas dele e começar. Uma no 1, uma no 2, uma no 3, uma no 4. São 4 sementes, certo? Então, a primeira vai ter 5 sementinhas. A segunda vai ter uma. A terceira vai ter 6. A quarta vai ter 6 sementes. E assim sucessivamente. Só uma coisa. Você pode pegar o jogador norte, sempre ele vai começar, ele vai retirar as sementes dele sempre da fileirinha do jogador norte. E o jogador sul, ele sempre vai retirar as sementes para fazer a semeadura da fileira do jogador sul. Mas o jogador norte foi pro lado sul. Como assim? Então, você pega a semente da sua fileira, mas você vai semeando e você pode chegar sim nos compartimentos do jogador do seu adversário, tá bom? Vai parecer um pouquinho confuso no começo, até a gente começar a jogar. Quando a gente começar a jogar, vocês vão perceber que não é tão confuso assim. A Pro vai colocar alguns links na próxima aula de jogos online do Mancala, que aí vocês vão conseguir ir praticando cada vez mais. Então, para facilitar, né? Como que é a captura, ou seja, como que você vai pegar as pecinhas e colocar lá no seu depósito. Então, você já tá aqui, você jogou, né? Aí é a vez do jogador sul novamente. Então, eu vou pegar e jogar. E jogando, aí a semeadura jogador norte, semeadura jogador sul e assim por diante. Você pode capturar as sementes se a casa for do oponente, ou seja, do seu adversário. Então, se eu sou o jogador sul, se eu acabar de semear na casa do jogador norte e esta casa tiver 2 ou 3 sementes, contando com a que eu semeei, eu posso retirar essa semente e colocar no meu depósito, que está do meu lado direito, tá bom? E aí, eu posso olhar as anteriores. Se as anteriores, na fileira do jogador adversário, tá? Elas estiverem com 2 ou 3 sementes, eu posso ir retirando. Tem 4, eu paro de retirar ali, tá bom? Quando a gente jogar, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Hoje não tem atividade, tá? Aproveitem para fazer as atividades anteriores. Me mandem, ok? E semana que vem a gente começa, então, jogando um pouquinho online para entender um pouquinho como joga,
tá? A Pro vai ver se ela grava um jogo online dela jogando, e aí eu vou comentando com vocês. E depois, na outra, a gente vai fazer o nosso jogo de tabuleiro Mancala, tá? Um beijo pra vocês, uma ótima semana. A Pro tá morrendo de saudades. Fiquem bem e qualquer coisa venham falar comigo. Beijinhos, meus amores.